Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Vamos lá. Então, e hoje a gente vai estar falando de um tema que é a busca do ser humano por estados alterados de consciência, as várias formas da gente acessar estados alterados de consciência e o quanto isso está presente na história da humanidade. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Depois de um intervalo, a gente voltou com um convidado no último e hoje voltando aqui na minha conversa com vocês, onde a gente fica mais perto e mais próximo. Estava com saudade dessa proximidade. No nosso último episódio, a gente falou da questão dos scripts e da transformação dos scripts, né? E aparentemente é exatamente a forma como a gente experimenta a realidade e o nosso script que tem levado nós e os nossos antepassados há milhares e milhares de anos a buscar estados alterados de consciência. Porque, em verdade, quando a gente diz que a gente está em contato com a realidade, o que a gente chama de contato com a realidade é uma grande prisão existencial. Por que é uma prisão existencial? Porque a gente está aprisionado pelos nossos sentidos. Então, eu consigo perceber o que está em volta de mim com a minha audição, com a minha visão, com o meu olfato, com o meu paladar e tátil, né? Se eu tivesse ouvido uma visão infravermelho, ouvido supersônico, a minha experiência da realidade seria completamente diferente. Vários animais têm audição melhor que a nossa, têm visão melhor que a nossa. Então, portanto, eu consigo perceber uma certa dimensão da realidade filtrada e limitada pelos nossos sentidos. Ao mesmo tempo, a memória, que é uma bênção, e a gente falou bastante de memória no nosso episódio com o nosso convidado do último podcast, ao mesmo tempo que é uma bênção, é uma prisão. É uma bênção porque me permite estar aqui com vocês, me permite lembrar o meu nome, as pessoas, construir afeto, ou seja, é parte intrínseca da minha experiência de me definir como uma pessoa e ter consciência da pessoa, mas ao mesmo tempo é uma prisão porque eu consigo interpretar as coisas sempre a partir da onde eu tenho memória. E a ideia do script, da personalidade, como a gente falou no nosso último episódio solo, que é o fato da gente ter esse script, essa personalidade que interpreta o que está acontecendo a partir de um padrão de necessidades não atendidas. Então, no fim das contas, e a realidade, tem um TED Talk, eu sei que vocês gostam quando eu dou sugestão, tem um TED Talk de um cara chamado Donald Hoffman, que é um neurocientista, e ele vai explicando que as espécies que sobrevivem não são as espécies que desenvolvem mais consciência, que percebem mais dimensões da realidade, mas são aquelas que ajustam o seu sistema para perceber o suficiente da realidade para sobreviver. E esse é o nosso caso. Os nossos antepassados foram desenvolvendo uma capacidade de perceber aspectos da realidade para sobreviver, tanto que tem tanta coisa acontecendo nesse momento que eu estou falando com vocês, e a minha prisão existencial, os meus sentidos, a minha memória, o meu script, colapsa a realidade. Então, a nossa experiência de uma realidade parcial, ela é angustiante, é uma prisão existencial. Por isso que ao longo dos milênios, os nossos antepassados, né, tem aí os nossos primeiros antepassados, depois de desenvolverem cognição, desenvolvem tradições xamânicas. Qual é a saída para a prisão existencial? É dar significado
para a existência. Você imagina os nossos antepassados, né, com esse mesmo, sem essa consciência que a gente está tendo agora, com estágios de consciência mais primitivos, diante de uma noite como a de ontem, eu estou falando aqui dia 13 de julho, quando a lua vai estar cheia, a lua estava prestes de estar cheia, aquele céu, tudo aquilo acontecendo, esse senso de tem muito mais coisa do que eu consigo perceber. E aí entra as tradições xamânicas todas, de criar rituais de ruptura da nossa experiência padrão de tomar contato com a realidade para ter experiências de estado alterado de consciência. Então, é milenar, os nossos antepassados lá nas savanas e aí desenvolveram todas as tradições xamânicas e depois foram buscar e desenvolver essas experiências de significado sempre em rituais de iniciação, porque um ponto importante, o que dispara um estado alterado de consciência? O que dispara é sempre uma ruptura da nossa relação ordinária, da nossa relação comum com a realidade. E pode ser ruptura por um jejum prolongado, ficou mais famoso pelo trabalho de um cara chamado John Milton, uma prática chamada Vision Quest. O John Milton tem uma história maravilhosa, o John Milton tem livros e hoje ele é um senhor. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. O John Milton, a história dele é fantástica. O John Milton, talvez ele seja o mestre de criar essas rupturas para tirar a gente da conexão com a realidade. E ele vai juntar uma série de coisas aqui que vocês vão ver que eu vou contar na história do John Milton. Tem a ver com jejum, tem a ver com limitação várias limitações da nossa experiência com a realidade. Então, o John Milton, com 5 anos, desde que ele tinha 5 anos de idade, ele nasce no interior dos Estados Unidos e ele pede para os pais para passar um final de semana na floresta. Vocês imaginam, com 5 anos de idade, o pai nem a pau que vai passar um final de semana sozinho na floresta. E ele fica enchendo o saco dos pais dele até que, quando ele tem 7 anos, os pais dão de presente para ele a possibilidade dele passar um final de semana na floresta. Ele vai sozinho, com 7 anos de idade, ele passa o final de semana sozinho na floresta. E tem essa experiência de estado alterado de consciência, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouco das características da experiência de estado alterado de consciência. E cresce com 14 anos, ele já é guarda em parques, ele se forma, vira um acadêmico, um pesquisador na área ambiental, e no pico da pesquisa dele, do estudo ambiental, ele percebe que não é aquilo ainda, a alma dele não está aí, ele larga tudo e vai viver com populações indígenas no México. E lá nas populações indígenas do México, ele é iniciado em tradições xamânicas, e aí desenvolve lá, e tem todos os insights dele, tem a experiência dele de iluminação, depois de muitos desses estados alterados de consciência. Ele tem essas experiências e volta e desenvolve o Vision Quest. O Vision Quest é você passar um período, e geralmente quanto mais longo, mais profunda a experiência, solitário na natureza. E aí tem várias formas dessa experiência solitária. Pode ser 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Então, geralmente é você numa barraca, ou com jejum, ou com muito pouca comida, e nenhum tipo. Comida é sementes, nozes, barrinha de cereais, se tanto, e água, onde você fica nessa experiência do Vision Quest, sem celular, sem livro, sem diário para escrever, fica você com você e a natureza. Então, toda a teoria do John Milton é que quando você tira todos os artefatos e todas as distrações da cultura, a natureza te convida a entrar nesse espaço de reflexão profunda e nesse espaço de conexão com você mesmo, que é uma forma de ruptura. E talvez essas sejam das experiências mais transformadoras. O John Milton, né, na história dele, ele fez diversas dessas. Hoje ele tem um centro em Montana, ele já veio para o Brasil algumas vezes, talvez venha para o Brasil novamente o ano que vem. A Mônica, que é do nosso time da XI, está trabalhando para tê-lo aqui no Brasil. Fiquem de olho, quem gostou do que eu estou falando,
de ter uma experiência com ele de Vision Quest na Chapada dos Veadeiros. John Milton chegou a ficar num Vision Quest 40 dias em uma caverna, sem luz. E ele diz que depois de um tempo, você começa a enxergar com o cérebro, não com o olho, você começa a enxergar o escuro e a experiência é completamente transformadora. Então, sem falar dessas experiências extremas, dá para ter essas micro-experiências de ruptura que vão te criando estados alterados de consciência. Privação de sono é uma outra forma de ruptura. Privação de sexualidade é uma outra forma de ruptura. Quem já participou de cerimônias com canto e com tambor, uma vez eu participei de uma cerimônia no deserto do Novo México, de firewalk, de caminhada na brasa, e você passa e realmente te leva para um estado, eu tenho até hoje a memória dessa experiência. Foi no final de um retiro que eu fiz com uma terapeuta chamada Chris Grisco, e a última dinâmica era essa, então a gente foi acho que 9, 10 horas da noite, no inverno, em Santa Fé, no Novo México, um bruta frio, e uma super fogueira, então toda a preparação da fogueira, e você começa a tocar tambor e cantar, tocar tambor e cantar, tocar tambor e cantar, até a fogueira virar uma grande brasa, vira um tapete incandescente, assim. E aí vem uma pessoa e passa. E você sente aquele impulso e todo mundo começa a passar e ninguém se queima. Então, realmente é uma experiência. E você fica com aquela sensação maravilhosa de inteireza, de alegria, de uma paz interna. Então, é um outro tipo de produção de estado alterado de consciência. E os psicodélicos, o LSD, o ayahuasca, que de agora estão, e daqui a pouquinho eu vou falar mais disso, está tendo um grande movimento do uso de psicodélicos para várias áreas, e eu vou falar aqui dos aspectos positivos e negativos do uso de psicodélicos, já adiantando, né, que eu nunca tive experiência com psicodélico, então eu vou falar muito mais da experiência que eu tive com outras pessoas e conto também porque que até agora eu não tive experiência. E tem uma última forma de produzir estado alterado de consciência, que talvez tenha sido a que eu mais fiz na minha vida, que é o trabalho da respiração holotrópica do Stanislav Grof, que tem um livro maravilhoso que chama Cura Profunda. Ele tem diversos livros, é o cara que desenvolveu essa técnica, que é por meio de hiperventilação. Então, só para ficar claro, essa respiração holotrópica é a gente respirar deixando entrar mais ar do que sai, e a gente fica um tempo fazendo isso, meia hora, uma hora e meia, e toda a teoria por trás é de você acessar estados primitivos de consciência da infância e muitas vezes do próprio parto e da própria gestação. Principalmente o parto é muito traumático, né? A gente tem experiências durante o parto, durante o esforço de ficar por fração de segundos, até com falta de ar, e para um recém-nascido, para quem está nascendo, uma fração de segundos e a eternidade é a mesma coisa. Então, essa experiência, o parto e principalmente, né, não vou nem falar aqui da história do parto, daquela história do Rio de Janeiro lá, né, mas sem esses absurdos que a gente acabou de viver, o parto a gente falou isso no último podcast solo, o parto é abusivo e é violento para a mãe e para a criança também. Então, a ideia é reviver essas energias que ficaram represadas, e isso te dá um quantum de energia que cria essa experiência de um estado alterado de consciência. Para definir estado alterado de consciência, né, que pode vir por qualquer uma dessas fontes que eu trouxe, tem uma relação do que acontece com a pessoa e da experiência da pessoa com o mundo e com a realidade. E, em certa medida, é similar às experiências de fluxo, que é aquilo que, quando eu estou fazendo alguma coisa que me dá muito prazer, mas é mais do que isso. Então, geralmente, você experimenta lá fora, o mundo,
de um lugar brilhante, tem uma expansão da visão. O mundo parece que fica, ao mesmo tempo que ele fica maior, ele fica mais bonito nos seus detalhes, né? Então tem essa coisa do paradoxo. E fica poético, eu falo que você vê o mundo num grão de areia, né? Você vê mais aspectos da realidade e você conecta mais pontos, as coisas fazem mais sentido. Tudo passa a ser bonito. Eu gosto aqui o Teilhard de Chardin, que é um padre jesuíta que eu adoro, eu tenho certeza que eu já mencionei ele em algum episódio. Ele fala ele tem essa experiência, o estado alterado mais profundo de consciência, essa experiência de iluminação, né, que vem das tradições do hinduísmo e do budismo, né, principalmente do budismo, quando o Buda se ilumina, ele acha beleza em tudo. E o Teilhard de Chardin foi capelão na Segunda Guerra e ele vê beleza no mundo, na evolução, do jeito que o mundo está acontecendo, na trincheira da Primeira Guerra. Ele vê por trás do que está se manifestando e do que está aparecendo. Né? Tem essa conexão profunda entre o que é belo e o que é verdadeiro. A realidade está grávida e está cheia de vida e cheia de energia. E no fundo, você se sente um com o todo. Você tem uma experiência profunda de integração. Eu tive essas experiências, eu tive já essa experiência tanto em Renascimento, quanto em outros processos terapêuticos, quanto em Vision Quest. Né? A experiência que você tem interna, a sua auto-experiência, é de muita paz, tipo, tá tudo certo. Uma harmonia, mas não é uma harmonia externa, é um lugar interno. Tem um contentamento, uma alegria, que não é uma alegria no sentido de risada, mas é um contentamento, uma emoção positiva. Tem uma expansão, né? As barreiras do script, do ego, elas dissolvem e você se relembra de quem você é. Tem um altíssimo nível de energia. Eu lembro da primeira vez que eu fiz o meu renascimento, eu tinha vontade de correr e sem parar de correr. Assim, tem um quantum de energia que é liberado. Você tem insights, você conecta coisas que não estavam tão claras. E você não se sente separado, mas você se sente parte de tudo que está acontecendo na realidade, de tudo que está se manifestando. Então, é óbvio que à medida que eu vou descrevendo, vai fazendo muito sentido ter esse tipo de experiência. Agora, o que é a experiência de estado positivo? O que é a experiência de estado alterado de consciência positivo? E o que é a experiência de estado alterado de consciência negativa? Como eu disse, né? Há milhares de anos, os nossos antepassados buscam essa experiência de sair da prisão existencial e conectar mais com a realidade. A gente hoje vive uma crise de significado profunda porque as religiões não têm mais significado, a narrativa secular do iluminismo, do mercado e do capitalismo também não tem mais significado, então a gente tem essa lacuna e a gente não está colocando nada no lugar. Então, existe uma busca por estado alterado de consciência, mas muito mais em busca de se anestesiar da prisão existencial. Então, com drogas lícitas e ilícitas, com entretenimento, eu sempre, quando começam a falar do metaverso e do potencial do metaverso, não sei se vocês sabem, mas o principal uso da internet hoje é para pornografia e jogos. Então, quando a gente fala do metaverso, para onde vai o principal uso do metaverso? Para pornografia e jogos, que não deixa de ser uma busca por estado alterado de consciência para se anestesiar da realidade. O rol aí das drogas lícitas e das drogas ilícitas, e de jogos e de vícios e de adições, são formas de se ter uma fração mínima de desconexão, de prazer, para depois voltar rapidamente para a prisão. Tem um livro muito bom que fala disso, que ele infelizmente não tem em português, mas é um cara chamado James Will, e o livro chama Stealing Fire, e ele fala dos trilhões de dólares de todas as indústrias de entretenimento e de drogas lícitas e de ilícitas que levam as pessoas a terem essas microdoses de fuga da, entre aspas, realidade.
ou da sua realidade aprisionado. Aí a gente tem o caminho desses estados alterados de consciência que eu falei, e onde está... E aí eu vou falar especificamente agora, e vou falar de novo, teoricamente, porque eu nunca experimentei, mas conheci muita gente e conheço muita gente que usa. Que é experimentar um psicotrópico, um psicodélico, como um processo terapêutico e transformador e espiritual, ou também usar a experiência de um psicodélico para o que se chama de um atalho espiritual e de uma ilusão de conexão. Eu vou explicar melhor isso. Um estado alterado de consciência é diferente de um estágio de consciência. Então, quando você tem essa experiência de ir para esse estado profundo, de paz, de harmonia, de calma, de conexão com tudo, de integração, isso é um estado. E você sai desse estado, né? Todo mundo aqui que já experimentou esse estado, você tem uma memória desse estado. Então, à medida que eu vou descrevendo para vocês, eu tenho memória desse estado, mas o fato de eu ter uma memória desse estado não significa que, à medida que eu vou descrevendo, eu entro nesse estado. E um dos maiores perigos que se corre é as pessoas experimentarem esse estado e confundirem a memória desse estado com o estágio de consciência que elas estão. Por quê? A pessoa tem essa experiência e quando ela sai da experiência, ela interpreta a experiência no estágio de consciência que ela está. Não é à toa que tem gente que tem uma experiência dessa e fala: eu estava com Jesus, eu vi Maria, eu encontrei Buda, que é uma forma simplória de interpretar um estado tão profundo como esse, mas é o estágio de consciência de onde a pessoa está. E também não é à toa que tem muita gente que experimenta esse estado, volta para o seu estágio de consciência, que é o lugar onde ela funciona na prisão existencial dela, com um agravante. Vocês lembram que a gente falou no episódio do scripting? Todos nós temos traumas e muitos de nós temos dificuldade de lidar com a cura dos nossos traumas. A cura dos nossos traumas passa por enfrentar é uma palavra ruim, mas de encarar, de nomear e de integrar a dor desses traumas, vivendo profundamente a dor e a tristeza que eles carregam. E tem muita gente que evita olhar para os traumas com medo de sentir a dor e usa estado alterado de consciência não para curar, mas para se anestesiar. E quando volta, tem uma narrativa de que se curou do trauma, e é neste lugar que acontecem abusos, porque quando a pessoa tem esse tipo de experiência, e tem esse tipo de experiência em lugares, em comunidades que tem líderes e que tem gurus, as pessoas vão só pegar as questões mal resolvidas delas, como a gente falou no nosso último episódio solo, e projetar num guru e num líder a solução delas. E esse guru e líder é provável que tenha experimentado estados de consciência superiores, mas tem um monte de questão, e é isso que explica abuso sexual nesse ambiente de comunidade, abuso moral, porque as pessoas estão fragilizadas, só que elas acham que estão fortalecidas porque elas experimentaram um estado que não se transformou ainda num traço de personalidade, que não se transformou integralmente na personalidade da pessoa. Produzir estado alterado de consciência é uma parte fundamental da jornada terapêutica e espiritual de qualquer pessoa. Saber interpretar e o que fazer com a experiência de um estado alterado de consciência, uma experiência de pico, é fundamental. Então, para a gente ir fazendo uma síntese e fechando, o que é o aspecto saudável? É você usar o estado alterado de consciência. E tem um ponto importante. Eu falei aqui das formas de disrupção de criar estado alterado de consciência, elas estão mais ligadas aos estados alterados e superiores de consciência no curto prazo. Existem
microdisrupções que criam estados de alterados de consciência no longo prazo. Por exemplo, meia hora de meditação por dia. Você vai pondo um tijolinho por dia e depois de 10 anos, de 15 anos, você tem essa experiência ampliada e expandida, construída no seu ser e na sua personalidade. Então, vamos para os aspectos positivos. Esses estados de pico, estados alterados de consciência, te ajudam a se distanciar da sua prisão existencial, do script, da memória e dos sentidos, te ajudando a perceber que a realidade é muito mais ampla, mais complexa, mais profunda, mais bonita do que o que você experimenta na consciência comum. E tem um lugar em você mais verdadeiro, mais autêntico e com mais energia que está disponível para você. E que, portanto, quando esse estado voltar para o estado comum, você usa essa memória para se trabalhar terapeuticamente, mudando crenças, transformando emoções, curando traumas, corporificando experiências, para que a experiência de pico que vai se transformando cada vez num traço de personalidade. Quando que essa experiência é negativa? Quando a pessoa se apega à experiência, se apega à memória, para definir que ela já se transformou naquilo que ela experimentou como uma experiência e uma memória. E aí, então, ela perde o aterramento, ela se dessensibiliza ainda mais dos traumas, ela não se distancia do seu script, ela se dissocia da sua personalidade e do seu script, vivendo o que a gente chama de um atalho espiritual. E na evolução não tem atalho. E a implicação disso, e é onde eu vi ao longo dos anos que eu estou com a Delmar, muitas pessoas chegando quebradas, porque a estrutura de personalidade com questões mal resolvidas vão distorcendo a psique das pessoas e deixando as pessoas menos funcionais. Então, para a gente ir sumarizando as experiências negativas e positivas, acho que o ponto final aqui eu acho importante que você tenha, dentro da sua jornada e do seu trabalho, disrupções que te levem a criar esses estados de pico e alterados de consciência. Se a sua escolha for por fazer isso por meio de psicotrópicos, quer seja ayahuasca ou algum cogumelo ou alguma outra substância, tem algumas coisas que são muito importantes e isso está crescendo muito, então tem muito estudo, tem muita evidência que mostra os benefícios e mostra os riscos também. E acho que o primeiro ponto é um ponto de contexto, e eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu estava num curso em Berlim com gente de vários lugares do mundo e tinha uma pessoa da Suíça. E essa pessoa, no meio do programa, foi diagnosticada com câncer e, obviamente, foi tratado lá na Suíça pelo sistema público da Suíça. Então, além da quimioterapia, o câncer dele acho que era de estômago, em algum lugar do aparelho digestivo, ele tinha quimioterapia e o Estado tem um programa que, aliás, acabou de ser lançado uma série na Netflix, chama Cuidando da Mente, e acho que o primeiro episódio fala da Suíça e do programa público da Suíça com microdose de psicodélicos. E esse cara, então, ao mesmo tempo que ele estava sendo tratado com quimioterapia pelo câncer, ele estava sendo tratado por um psiquiatra, ministrando microdoses para ele, e ele falou que foi a experiência mais espetacular que ele teve, porque durante esse processo com esse psiquiatra e com as microdoses, ele entrou num lugar de fazer as pazes com a morte e de olhar com serenidade, calma, tranquilidade para a morte, e que foi extremamente curativo e ajudou muito o processo. Tem um contexto muito adequado para isso acontecer. Um outro ponto é, por exemplo, as cerimônias de ayahuasca. As cerimônias de ayahuasca estão fundadas e fundamentadas, né, em cerimônias xamânicas que acontecem na floresta com todo um ritual, com toda uma proteção. Então, se a sua escolha for, por exemplo, o ayahuasca, escolha um lugar onde tem um contexto que respeita essas tradições e cuida do espaço e da experiência para que essa possa ser a sua melhor experiência. Eu já ouvi dizer que, eu já ouvi que tem gente usando ayahuasca de forma recreativa, que é incrível, mas coisas que eu até questiono, que é, por exemplo, terapeuta
dando ayahuasca em consultório para as pessoas. É um contexto, na minha perspectiva, bastante inadequado. Sem o contexto adequado, o container adequado, o cuidado adequado, a proteção adequada, você pode entrar numa experiência de estado alterado de consciência, mas que pode te levar para lugares sombrios da psique e que pode ser extremamente traumatizante ou retraumatizante. Então, eu acho que esse é um lugar muito importante de cuidar, que primeiro, eu encorajo as pessoas a terem experiências disruptivas que produzem estado alterado de consciência. Eu até hoje não tive nenhuma com psicodélico, porque eu acredito que ainda não encontrei o lugar, o contexto me permita sentir seguro. Mas se esse é o seu caminho, essa é a sua escolha, cuida muito do contexto, cuida muito do cuidado e cuida muito da sua experiência para que ela seja uma experiência que te libere espaço para que você possa integrar as coisas que essa experiência vai te dizer depois e não te retraumatizar mais ainda e te criar mais questões. E a gente vai encerrando mais um episódio do Metadoxos, lembrando que todo mundo está certo até certo ponto, então essa conversa é só a minha perspectiva. Vocês viram que, em relação a psicodélicos, eu tenho mais teoria do que prática, então vou adorar quem se sentir confortável para ir compartilhando aí nas nossas redes sociais experiências e trazendo perspectivas adicionais, porque eu acho que esse é um tema muito relevante, tem muita coisa acontecendo, tem muita pesquisa acontecendo e, ao mesmo tempo, tem muita bobagem acontecendo. E quanto mais a gente falar e ser informado e se orientar, melhor. E convidar a gente para ir encerrando, encontrando esse lugar de silêncio, encontrando esse lugar onde o estado alterado de consciência começa e termina, que é no mistério, que é no desconhecido, que é no silêncio. Que cada um possa encontrar a sua melhor forma de experimentar a realidade bela, boa, verdadeira, brilhante, profunda, de um lugar de calma, de paz, de tranquilidade e de contentamento e de amorosidade.